Alô, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre melasma, bem rápido. E melasma sempre é um desafio. A gente que já trabalha com P-Switch, os lasers de picosegundos há muitos anos, já tem uma dificuldade no tratamento do melasma. E eu já tinha uma experiência trabalhando com o Thulium no Fraxel, que infelizmente tem consumível e dificulta um pouco o nosso dia a dia. Aí, enfim, chegou um Thulium sem consumível. Realmente eu comecei a trabalhar, acho que foi um dos primeiros a trabalhar com Thulium. A gente tem que lembrar que o melasma é uma doença multifatorial, muito difícil de tratar. A refratariedade da doença também é muito importante. Eu vou tentar ser o mais breve possível, é mais para vocês terem uma noção. Em relação ao conceito histológico, em relação ao melasma, a gente tem que lembrar que não é só pigmentação de camada basal. O melasma é muito mais do que isso. O melasma é uma doença inflamatória. O melasma é uma doença sistêmica. Então, melasma é uma dificuldade enorme de tratar. Isso a gente já sabe, né? Então, a gente tem um aumento da vascularização, um aumento da triptase de danos na camada basal. Se você tem danos na camada basal, se você tem fotoenvelhecimento, se você melhora a neocolagênese, se você melhora a pele do paciente, melhora o melasma, por isso você faz ultraformer, tem trabalho já mostrando, ultrassom microfocado, e você melhora, porque você melhorou a estruturação dérmica. Se você melhorou a estruturação dérmica, você melhora a atividade. A gente tem que lembrar, eu quis trazer assim, o que a gente faz de diferente, né? O que a gente faz de padrão da empresa, vocês já sabem, vocês já foram treinados e fazem todos os dias. O que a gente quer mostrar é realmente o que eu modifiquei para conseguir ter resultados mais efetivos e com menos refratariedade, que é o mais importante. Então, justamente, a gente pensar na sinergia. E quando a gente fala em Thulium ou Lavien, eu lembro muito de drug delivery. O melhor laser para drug delivery no mundo, a gente sabe pelos trabalhos, que é o CO2. O CO2 tem um dano térmico importante e tem um pós importante. E o perfil do meu paciente não é um paciente que tem um pós muito importante todos os dias, né? É um tratamento do melasma, um tratamento que é mais contínuo. E o laser de Thulium é um laser que faz drug delivery como ninguém, com exceção justamente do laser de CO2, tá? Então, é uma tecnologia que faz a renovação cutânea. A gente, logicamente, como é um laser de Thulium, 1927, cromóforo água, bem superficial, logicamente, a gente pode aprofundar, como já foi discutido aqui anteriormente, mas a gente sabe que o Thulium ele é superficial. Então, a gente consegue trabalhar também a pigmentação mais superficial da pele, tratamentos de defeitos da membrana basal por remodelamento e aumento de permeação de ativos. O aumento de permeação de ativos é que me abriu a luz, né, para poder conseguir ter melhores resultados em relação ao tratamento do melasma. Então, aqui já foi falado sobre a tecnologia, não vou me estender para a gente ser um pouco mais prático. Quando a gente fala entregar produtos ativos, muitas pessoas devem imaginar que eu vou falar, não, ele vai falar que vai aplicar Niomelan, como a gente faz, por exemplo, com alguns lasers. Eu vou usar um despigmentante normal para poder fazer o drug delivery. Mas não. Eu pensei em tratar a doença justamente no ponto inflamatório da doença, que é o ponto do melasma. Aí entra a glutationa, que é queridinha hoje. Inclusive, existe alguns colegas já fazendo endovenoso, 1 grama EV a cada 15 dias. Lá no MIT, na Academia Americana, esse ano, foi falado que não tem muito resultado, mas a glutationa de uso tanto injetável e principalmente como drug delivery, mudou o tratamento do melasma e o tratamento da rosácea na minha clínica, tá? Então, o Glutamax C, que ele tem a glutationa, que ele inibe a síntese de melanina, e tem uma grande importância também nas reações de reparo de DNA, de reparo de mitocôndrias.
Então, é uma droga efetiva no processo de diminuição do processo inflamatório. Aí você vai e junta com isso a vitamina C, que a gente já conhece, a gente já utiliza de forma corriqueira como antioxidante, tá? Então ele aumenta, diminui a inflamação, aumenta a produção de colágeno, fornece um potente efeito antioxidante. Então eu entro com a glutationa e entro com a vitamina C. Com isso, com essa associação, que eventualmente já tem trabalhos, inclusive publicados sobre isso, eu não inventei, já tem trabalhos publicados, inclusive com a associação da vitamina E também, que realmente estabiliza a membrana da camada basal, diminui o processo inflamatório e diminui a síntese de melanina. E diminui o efeito rebote e de hipercromia pós-inflamatória, tá? Então, eventualmente, vamos supor, você vai fazer um microagulhamento corporal, que está em voga agora, inclusive vai ter equipamentos novos, a gente faz muito microagulhamento corporal profundo e já passa a glutationa C ou um WCTR da Toscane que vai ajudar bastante. Então, aqui alguns trabalhos mostrando em relação, por exemplo, isso aqui é o ácido anexâmico e vitamina C. Eu também utilizo o NCPR. O NCPR é um nutritivo, tá? Por que eu utilizo esse ácido hialurônico? Vocês já se perguntaram por que toda mesoterapia a gente coloca o ácido hialurônico? Vamos supor, vai fazer mesoterapia capilar, eu coloco o ácido hialurônico para você aumentar o tempo de efetividade da mesoterapia. Porque o ácido hialurônico vai puxar a água, vai ligar a outra substância e vai deixar mais tempo em contato com a pele. E, além de tudo, o NCPR ele tem um fator nutritivo importante, né? Então, ele tem ácido hialurônico, tem novamente vitamina C, tem vitamina E e vitamina A. Lembra daquele trabalho que eu mostrei para vocês anteriormente? Glutationa, vitamina C e vitamina E. A vitamina E, ela protege a pele, mas ele tem um poderoso efeito antioxidante. Então, tudo que eu estou trabalhando é no processo inflamatório, na causa do melasma. Não só na diminuição da produção de melanina. Eu quero tratar realmente o que causa o melasma, para tentar evitar muito mais a questão da recidiva. Tá? Tem também vitaminas do grupo B, coenzimas, minerais. Eu tenho um conflito de interesse com a Toscane, tá? Importante falar. Tem um slide aí, acho que o pessoal tirou o conflito de interesse. Eu sou speaker da Toscane, mas é realmente absurdo os produtos da Toscane, é espetacular. Aqui tem um vídeo rápido, só como eu faço a execução, acho que eu vou até passar um pouco mais rápido, a gente aproveitar mais a questão de perguntas. É um procedimento que eu utilizo bastante, simples. E é muito simples a execução, né? Para o tratamento do melasma, usando o Drug Delivery, usando os produtos da Toscane. Então, a gente vai utilizar um laser de túlio, que é o Lavien, que a gente chama de BB Laser. Então, um laser de túlio é um laser de 1924 nanômetros. 1927. De água, ele é bem superficial, mas ele faz muito bem esse trabalho de formar justamente esses canais para mim poder realizar o Drug Delivery. E a medicação que a gente vai utilizar, que é uma medicação que eu me adaptei muito, a gente tem também um WCPR, que também tem glutationa, só que eu gosto mais de utilizar, por caso do melasma, o Glutamax C. Ele é uma associação da glutationa com vitamina C e vitamina E. Então, a gente vai realizar agora, fazer a execução do laser, e imediatamente após o procedimento do laser, normalmente a gente faz um LED, a gente faz para acalmar a pele e já aplica o Drug Delivery. Aqui eu vou mostrar para vocês já a execução do laser com a aplicação do Drug Delivery. Aí a gente também pode utilizar a associação de outras tecnologias. Esse protocolo é espetacular para o melasma epidérmico. O melasma epidérmico praticamente já tem uma resposta muito boa já na primeira sessão. E o melasma dérmico, vocês já sabem que é mais difícil, a gente já consegue também fazer uma resposta boa para o paciente depois de 3 a 4 sessões. Então, qual que é a vantagem do Lavien? O Lavien eu uso em todas as tecnologias. Eu uso antes de fazer o Ultraformer, para aumentar os canais.
eu utilizo todas as tecnologias de picosegundos e key switch da clínica, eu associo o Lavien e, eventualmente, eu coloco no protocolo sozinho o Lavien. Então, ele é literalmente um coringa, que você consegue fazer a melhora da decapagem do extrato córneo, consegue melhorar a estimulação de colágeno, consegue reestruturar a camada basal, e ainda você consegue fazer um drug delivery com custo baixo, sem consumível e com resultado altamente efetivo. Tá? Então, aqui tem alguns casos. Aqui a foto não ficou muito boa por causa da luz, mas o resultado é sempre excelente. A gente tem poucos casos de recidiva, de melasma, tratando dessa forma. Lembrando que os pacientes são bem orientados, os pacientes estão com medicações orais, os pacientes também têm que fazer o trabalho dele do dia a dia, né? Não tem milagre. E aqui, mostrando para vocês um caso de melasma com a pele hipersensível e um caso de rosácea, que o glutamax C é espetacular como efeito anti-inflamatório, tá? Eu também utilizo a glutationa de 400 a 600 miligramas por dia para o paciente, pode anotar aí. Associo também polipolileucotomos, associo os antioxidantes que a gente já está acostumado a utilizar, eu utilizo o picnogenol. Então, realmente, o melasma é uma arte, o tratamento do melasma. Todo mundo sabe que cada paciente é um paciente. Não existe protocolo fixo e não existe varinha de condão. Tá? E quem falar para mim que não tem recidiva, está mentindo. Porque a gente tem sempre a possibilidade de ter recidiva. Tá? São tratamentos difíceis, mas que com o Lavien, que chegou para ajudar muito e impactar também muito no faturamento. Eu, como trabalho na área de investimento, é um laser que tem um retorno financeiro para a clínica muito importante. Obrigado a todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa noite, pessoal. Quero agradecer pelo convite da MedSystems. E eu trouxe alguns casos clínicos aqui de melasma para a gente debater, os parâmetros que eu utilizei. E quero mostrar para vocês. Então, a primeira paciente que chegou para mim foi logo que eu adquiri o equipamento. Qual que é a minha conduta frente a esse tipo de melasma, então? Primeira coisa, tem uma consulta super minuciosa para fazer dermatoscopia, primeiro passo que eu faço com os pacientes, até para ver onde é que está esse melasma, se é um melasma superficial, profundo, misto, para ver onde é que eu vou direcionar e até alinhar as expectativas com o meu paciente para, no futuro, ela saia satisfeita e eu também consiga a fidelização deles. Então, nesse caso, era um melasma, então, superficial para misto, que eu examinei nessa paciente. Fiz a primeira sessão, geralmente eu combino com os pacientes que são 3, com intervalo de 30 dias, mas aqui eu acabei abrindo uma exceção, já pelo poder aquisitivo ela não ia poder fazer o protocolo completo. Então, alinhei com ela que poderia não clarear, talvez todo o melasma, dar uma clareada, uniformização do tom, e fizemos, então, uma sessão só nesse caso, achei a resposta bem satisfatória, e os parâmetros que eu utilizei foi 600 de duração de pulso, 400 de potência e distância 0,8, overlap 1. Muito raro eu mexer no overlap. Essa foto é 30 dias após. No pós-imediato, fiz o laser, que costumo fazer e indicar para os pacientes. A gente coloca uma máscara calmante, né, já que o laser dá uma esquentada no rosto. Para usar em casa, eu sempre filtro solar com cor, né, pela proteção ser maior, não utilizar nenhum ácido e hidratantes com ação calmante, que tem vários aí no mercado. Não indico corticoide, mesmo se for uma reação muito exuberante, pelo risco de hipercromia aí pós-laser. Então, esse foi o primeiro caso. Que é da mesma paciente, perfil. Desculpa, você falou que não usa corticoide no pós, por quê? Pelo risco de manchar a pele. Eu sempre indico que utilize cremes calmantes, epidrate, Nutramax, corticoide eu não recomendo. Tá. Depois é bom para
discutir. Aqui a gente está livre para discutir, mas o uso do clobetasol no pós-laser, principalmente quando você for associar um laser de pico com um Livien, eu utilizo o clobetasol até 2 dias depois para fazer uma diminuição do pico do processo inflamatório e me faz uma diminuição da recidiva. Isso já tem vários trabalhos publicados, tá? Eu tive, Alarico, um rebote, digamos assim, uma recidiva, quando prescrevi o corticoide. Então, não, mas foi adotei... um caso isolado. Você pode testar, você pode ir para frente e ver mais antes, você vai ver que vale a pena. Eu, particularmente, prefiro o 100, né? O resultado tá indo bem. Agora, o que tem que tomar cuidado, gente, quem está começando, prescrever o clobetasol, pedir para a enfermeira ligar para o paciente depois de 3 dias e pedir para suspender. E o paciente, às vezes, ele continua utilizando por muito tempo e se aumenta a chance de ter aumento de angiolectasias. Aí sim, não é um uso prolongado, é um uso curto, short, bem curto de utilização, tá? É que como o downtime também é muito tranquilo, Porque nesses né, a gente casos tenta vão ser evitar, discutidos, né? é para discutir mesmo? Não, vamos só esperar rapidinho, todo mundo concluir, e aí no final a gente vai fazer a discussão para todos, Tá ok? bem. Então, aqui é a mesma paciente, fotoperfil. Aqui vem uma paciente fototipo mais alto. Melasma também dela era melasma dérmico, bem mais distribuído na região malar, zigomático. O que mais incomodava ela era a região realmente do buço. Ela falou que clareando o buço já estava super legal. E região frontal também bem acometida. Então, ali a expectativa, falei que ia ser difícil sumir 100%. Mas a resposta foi bem bacana. Os parâmetros que eu utilizei foram mais baixos na primeira sessão. Usei 300 de duração de pulso. Potência eu usei 4. E a distância 0,8. Overlap sempre 1. Isso que eu gosto bastante da máquina, né, da plataforma Lavian. Como eu sempre proponho no mínimo 3 sessões, se a paciente veio na segunda sessão, eu não achei que a resposta foi tão significativa, a gente senta, compara as fotos, a gente vai mexendo nos parâmetros aí na segunda e na terceira sessão, o que dá um resultado bem legal, mostra para o paciente o que melhorou, o que tem que melhorar ainda, até para ver a percepção deles aí. Na segunda sessão, eu dei uma subida na duração de pulso, fui para 350, potência eu mantive 4, e a distância 0,8, e essa foto é na terceira sessão. Após a terceira sessão, 30 dias após. Então, uniformizou o tom, poros melhorou bastante também, e as manchas teve um bom resultado também. Aqui é a mesma paciente, oblíquo. A gente está em tratamento ainda, não cheguei a liberá-la. Lembrando que o skincare, que ela acaba usando, os pigmentantes em casa também, bem importante para o resultado ser o melhor possível para o paciente. E esse caso veio também, logo no início, quando eu comprei o Lavian, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É mais pele normal, é mais melasma, né? O que eu vou fazer? Não tinha muita experiência com a máquina, não. Então, essa paciente, ela chegou até mim, já tinha feito muitos tratamentos, microagulhamento, com vários profissionais também, médicos, não médicos, e foi só piorando, foi escurecendo cada vez mais essas manchas. O paciente tem biópsia, né? Não? Tem biópsia? Não me trouxe, Larcão, não. Melasma bem profundo dela. Primeira coisa foi a consulta super demorada para esclarecer como ia funcionar as sessões, o que era o Lavian, né? O que era esse laser, e que muito raro sumir 100% as manchas. E ela topou esse desafio, eu também, e eu acabei aprendendo talvez mais com ela do que com ela comigo. Né? A primeira coisa é entrar em contato com o time Lavian, com quem me treinou, com a Jéssica, e marcamos a primeira sessão. Aqui eu já utilizei um parâmetro de início mais alto, um pouquinho, claro, para a pele negra, eu utilizei 400 de duração de pulso, potência eu usei 5 e distância muito raro eu mudar. Às vezes até uso 0,7 usei na segunda sessão dela, foi 0,8 na primeira sessão, overlap 1. Ela foi um dos poucos casos que eu utilizei drug delivery, geralmente eu não utilizo, acho que o Lavian sozinho vai bem. Segunda sessão, ela voltou,
e não tinha clareado nada, ela tinha ficado bem parecido com o que está nessa foto aqui da esquerda. Daí entrei em contato, então, com a Jéssica, que me treinou aqui do Lavian, e a gente resolveu subir um pouquinho essa potência para a duração de pulso para 600, a potência para 6 e a distância 0,7. Fomos bem mais agressivos para ver se subia essa melanina aí que estava demais, e a paciente desesperada e nada de resolver aí na segunda sessão. Nessa sessão foi que ela realmente abriu mais as manchas, aí essas placas que ela tinha, né? E começou a responder. Foi a partir da segunda e da terceira sessão. A gente fez num total de 5 sessões. Na quinta sessão, ela retornou comigo, sempre intervalo de 30 dias. E mexemos novamente na potência, mas não precisamos aumentar, não. A gente até deu uma baixadinha para 450 de duração de pulso, potência de 4, distância 0,8. Overlap sempre 1. E a resposta achei bem significativa, ela sempre passa em acompanhamento. E no momento a gente está só nas manutenções do Lavian e com despigmentantes super lights em casa aí para não desencadear. Nada de mancha. Aqui, lateral, superfície, então, as placas bem densas aí, bem difícil. E após 5 sessões. E ela tinha uma curiosidade, um fator bem interessante, um fator emocional muito envolvido, né? Ela se emocionava muito nas sessões, toda vez que ela acabava se emocionando mais e chorando, na realidade, escurecia na hora as manchas. Então, era mais desafiadora a parte psicológica da paciente do que as manchas, propriamente dito. Uma junção aí de fatores, mas principalmente o fator emocional, escurecia muito as manchas dela. Tinha depressão, uma série de fatores que pioravam bastante o melasma. Foram os 3 aí que eu trouxe. Pessoal, obrigado. Bárbara. Alô? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Medicine pelo convite. E no início que foi me apresentada a proposta, onde um laser com cromóforo de água para tratar o melasma, eu resisti bastante. Nós fizemos mais de uma demonstração. E, ao passar das semanas que a gente começou a ter experiência com o Lavian, realmente nós nos encantamos com os resultados. Tivemos ótimas respostas, mesmo em pacientes com fototipos altos. E o que mais me encanta com o aparelho é o fato de a gente poder fazer o que o Dr. Matheus já falou anteriormente, de poder conseguir manipular todos esses parâmetros e sempre tratar com uma distância aumentada para ter uma área saudável ao redor da área tratada. Eu acho que isso, para mim, é o mais incrível do aparelho. Eu trouxe alguns casos aqui para vocês, selecionei mais alguns casos de pacientes com fotótipos mais altos, em que nós tivemos muitas respostas favoráveis. Essa é uma paciente de 39 anos, com fotótipo 5, que apresenta melasma dérmico e epidérmico. Ela não tinha tratamento há mais de 5 anos, a não ser com fotoprotetor solar com base. O MES score dela de admissão, nós avaliamos e foi de 17,2. Vocês podem observar que ela tem muito melasma na região nasal, principalmente na região da fronte, nas regiões malares também. Tinha um pouquinho de melasma também na região do mento. Os parâmetros que foram escolhidos lá na clínica para nós utilizarmos na primeira sessão, visto que ela é uma paciente de fotótipo muito alto, nós utilizamos o parâmetro de início de duração de 350 microsegundos, uma potência de 4 watts, lembrando que nós escolhemos um parâmetro de duração baixa porque a gente não quer aquecer aquela região, né? E também não ultrapassamos 4 watts porque o nosso foco é a camada basal. Optamos também por uma distância de 1 milímetro, visto que a gente quer manter a área saudável ao redor da área tratada, lembrando que isso nos dá um tempo de recuperação muito menor, então nós vamos ter muito menos chance de rebote e de hipercromia pós-inflamatória.
Também optamos pelo modo de aplicação, que geralmente é o mesmo que eu uso, que é contínuo na área sem melasma e estacado pontual na área de melasma, tá? Iniciando sempre pela área contínua e depois dar energia, aumentar o calor local, que para o melasma pode alargar, né, a lesão. E após a aplicação do Lavian, nós utilizamos o Drug Delivery, com ácido tranexâmico de 5%, córtico de 1% e niacinamida de 10%. Nós friccionamos muito a região do melasma para ter uma absorção muito importante do Drug Delivery na região. Aguardamos 5 minutos e aí sim eu utilizo o corticoide, a betametasona tópica. O paciente vai embora para casa, fica 6 horas sem lavar o rosto. Não oriento a usar mais o corticoide em casa, só mais adiante eu vou falar, a gente acaba usando a glutationa, polipódium leucotomos, ácido tranexâmico oral. Trinta dias após a primeira sessão, a paciente apresentou uma S-score de 13,8. Aqui é o resultado, após a primeira sessão com 30 dias, vocês podem observar que teve um clareamento importante da região da fronte. Ali na região malar também esquerda, tivemos bastante clareamento da área do melasma. Não está indo. Voltou, desculpa. E na região malar direita também. Depois que essa paciente, nós ficamos mais seguros de ver um resultado importante com ela, mesmo com esse fotótipo mais alto, a gente foi um pouquinho mais além. Oh, meu Deus, acho que não está. Está ruim mesmo a pilha. Oh, meu Deus. Aqui. Aí, o que nós fizemos? Após a evolução dessa paciente, com uma melhora importante na primeira sessão, nós aumentamos um pouco os parâmetros. Esse é o resultado dela após 60 dias, após 3 sessões de Lavian. Nós aumentamos o parâmetro de 350 para 400, aumentamos só um pouco mais a potência e sempre mantivemos a mesma distância mais alargada, para evitar o rebote e evitar a hipercromia pós-inflamatória, como a gente já viu anteriormente na aula do Dr. Matheus. Nós perdemos o segmento dessa paciente, infelizmente. Antes da gente vir para o congresso, para a ECD, ela entrou em contato para marcar uma nova sessão. Infelizmente, não deu tempo de tirar a foto, né, porque eu já estava aqui. E aí, para sugestões e próximos passos dela, eu penso em realizar de 5 a 7 sessões de Lavian, associar também para tratar melhor esse componente dérmico com o Q-Switch ou com o Pico Segundos, né, para ter uma melhor resposta desse componente dérmico. Geralmente, eu associo com ácido tranexâmico oral, glutationa, polipódium leucotomos. Estamos tendo excelentes respostas nesse decorrer desse último ano com o Lavian. E a manutenção do tratamento tópico em casa com o mesmo Drug Delivery. Esse outro caso também foi bastante desafiador para a gente, que era uma paciente que já tinha feito inúmeros tratamentos em outros consultórios, lá na clínica mesmo. Ela era uma paciente que tinha muito rebote. E o que mais me incentivou a trazer esse caso é que ela já tinha feito esses outros tratamentos anteriores, estava sem tratamento nos últimos 2 anos, já tinha feito laser de Q-Switch em outros serviços, usado fórmula de Kligman, tinha feito também o uso do ácido tranexâmico oral. Na admissão, ela tinha uma S-score de 15,9. Aí, quando ela veio, o que a gente fez? Nós pensamos num plano de tratamento para ela, por mais que nós ainda temos poucos estudos do uso do Ultraformer 3 para esse clareamento importante da epiderme, ela comprou a ideia conosco e nós fizemos esse plano de tratamento. Fazer sessões do Ultraformer 3,
sempre usando a ponteira mais superficial. Nesse caso, nós usamos a de 1,5 nas regiões do melasma, 50 disparos de cada lado, e depois da sessão do Ultraformer 3, nós iniciamos o tratamento com o Lavian. Esse estudo... Ué, só passei aqui, já voltou. Tá de birra comigo isso aqui. Não tá indo mesmo, não. Aí, tá indo para frente. Põe aqui, amigo, para fazer. Aí, passa ali de novo. Aí, não, pode parar no estudo, fazendo favor. Então, nós optamos por fazer os mesmos parâmetros do estudo. Nós utilizamos a ponteira do Ultraformer 3 de 1,5 milímetro, né, o transdutor de 1,5, na fluência de 0,2 joules por centímetros quadrados. Fizemos 50 disparos em cada lado da região do melasma. E depois de 15 dias, nós fizemos a sessão do Lavian. Mantivemos o tratamento em casa. Essa paciente estava em uso de Thiamidol, tá? Estava usando também ácido tranexâmico oral, glutationa, polipódium leucotomos, e intercalamos as sessões do Ultraformer com o Lavian. ...30 dias após a primeira sessão do Lavian e 45 dias após a primeira sessão do Ultraformer. Vocês podem ver o clareamento importante, tanto da região de fronte, quanto da região malar direita e esquerda. Essa paciente ainda encontra-se em tratamento conosco, né? Nós acabamos de iniciar o plano dela. Quem que está? Voltou um pouquinho. É você que está? E aqui, para encerrar, o nosso terceiro caso, que é uma paciente de um fotótipo um pouco mais baixo, né? Ela tem um melasma tanto com componente dérmico e epidérmico, não estava fazendo tratamento tópico nem oral, já tinha algum tempo. O MES score dela de admissão era de 8,1. Então, nós iniciamos as sessões dela de tratamento com o Lavian, inicialmente. Os parâmetros que foram utilizados na primeira sessão, como ela tinha um fotótipo um pouquinho mais baixo, nós utilizamos 500 microsegundos, 5 watts, mantive uma distância um pouco alargada, pelo que a gente já comentou. Fizemos o mesmo modo de aplicação, que geralmente eu uso em todas as pacientes, esse modo de aplicação. Primeiro fazemos toda a área saudável, sem melasma, depois fazemos destaque pontual na região do melasma. Depois da aplicação do Lavian, nós utilizamos o drug delivery, que eu costumo utilizar, que é o mesmo anteriormente, e, terminada a sessão e a fricção importante do produto, faço uso de betametasona tópica para o paciente ir embora para casa, ficar 6 horas. Aqui é após a primeira sessão do Lavian, que ela ainda está em tratamento. Optamos por continuar as sessões dela, de 5 a 7 sessões também, manter os tratamentos orais e tópicos, conforme eu já tinha tido. Estamos tendo excelentes resultados. E o que eu tenho para falar para vocês é que eu estou apaixonada pela tecnologia. Nesse último ano, nós temos mais de 100 pacientes tratados. Também desenvolvemos um protocolo lá na clínica, junto com o Dr. Matheus, doutora Mayra, doutor André, em que nós estamos nos baseando no fotótipo do paciente, no grau de profundidade de lesão, e também estamos em condução de um estudo juntamente com a MedSystem para poder trazer para vocês futuramente. Quero agradecer a MedSystem e a Thalita pelo convite. Boa noite. Obrigado, Bárbara. Bom, nosso tempo é curto, mas devido à relevância do tema, acho importante a gente abrir para perguntas, porque melasma é um tema muito difícil, não é fácil. A questão do corticóide, acho que foi muito bem já explicada e elucidada, que o Alarcão defende o corticóide, em especial quando usa o pico segundos associado, usa de alta potência, que é o clobetasol, e a Bárbara usa a betametasona, que é de média potência, e o Alan prefere não usar corticóide. Tá? Vocês usam por quanto tempo o corticóide? Olha, eu já usei bastante tempo. Hoje eu oriento o paciente a usar no máximo até 5 dias, o pós-laser. Mas teve épocas de eu utilizar mais. Hoje eu utilizo menos por causa dos efeitos colaterais. Mas, faz diferença. Acho que uma coisa que inclusive eu tenho que dar créditos, isso que eu aprendi com o Carlos Roberto Antônio, inclusive amanhã, quem tiver inscrito na ECD, vale a pena, começa amanhã cedo, e vai até domingo à noite.
E o Carlos, quando eu comecei a usar clobetasol, que a gente fazia, na época, fazia CO2 para melasma, já fazia toda a diferença no processo inflamatório. Então, realmente, você tirar o processo inflamatório imediato, você fazer o multiwaves, fazer LED, o meu paciente, resfriar o paciente, terminou o procedimento, se você não fez drug delivery, resfria seu paciente, faz multiwaves e usa clobetasol de 2 a 3 dias em casa. E você, Bárbara? Eu só uso após o drug delivery mesmo. O paciente vai embora para casa com a diprozone, né, que eu gosto mais. Ficam 6 horas e não utilizo mais, só continuo com o tratamento tópico. Por que eu utilizo o clobetasol? Eu utilizo o clobetasol porque ele tem mais trabalhos, né, me dando mais embasamento para eu utilizar mais o clobetasol. Mas a sua tática de não utilizar em casa não é uma tática ruim. Por quê? Porque, por causa do paciente usar por conta própria e manter mais tempo o uso que deveria usar, na minha opinião. Então, não é uma tática muito inteligente disso, de você utilizar. Eu só, na minha opinião, assim, acho que aqui a gente está para discutir, né, abertamente, eu só trocaria para o clobetasol e deixaria, experimenta, deixa o clobetasol às 6 horas, e essa tática de você não prescrever para usar em casa não é ruim. Você já tira o processo inflamatório inicial, que já ajuda bastante. E, Alarcão, eu entendi sua preocupação. Quando o Alan mostrou o caso 2 dele, uma área muito escura, você pensou em ocronose exógena como diferencial, por isso, talvez, a questão de biopsia. Da biópsia. Eu perguntei da biópsia justamente por isso. Eu já peguei vários casos, e eu vi que a paciente já tinha usado hidroquinona, já tinha hipomelanose em confete, era uma paciente já muito mexida. Essas pacientes muito mexidas, já passou por milhões de dermatologistas, eu sempre faço a biópsia, eu mando ou para o Michelane ou para o Gilles foi meu professor, então eu tenho mais contato com ele, e eu tive várias surpresas de ocronose exógena, e que realmente a gente tem que deixar o paciente ciente que o tratamento vai ser muito mais difícil, muito mais complicado, e a biópsia dá segurança para a gente. Então, chegou um caso desse para mim, primeiro que hoje, na verdade, eu corro de desafios. Eu seleciono os pacientes, eu deixo o desafio para quem está começando, eu estou ficando já velho. Mas, enfim, esses pacientes mais difíceis, façam a biópsia, tá? Porque você documenta, e você documentando, você tem mais segurança de, posteriormente, você tiver uma complicação nessa paciente, você não tem uma implicação maior. Ok, Marcela? Oi, queria saber se vocês usam sempre o Fredo junto com o Lavian, porque eu noto que quando a gente não usa... Eu não entendi. O Fredo, Se usa resfriador. O Sibéria, resfriador, então. Sibéria, se vocês usam sempre junto, porque eu só faço o Lavian com Fredo, para melasma principalmente, que eu já reparei que não usando, a gente tem uma chance maior de rebote. Queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu utilizo, no caso do Lavien, se você pensar, é igualzinho, ela comentou que ela tinha uma resistência em relação ao cromóforo ser água para tratamento de melasma. Não sei se vocês sabem, o Frax é o primeiro laser que teve FDA para tratamento de melasma. O Frax é um laser de 1550, e eu sou do primeiro Frax ainda, o Frax 500, que ainda passava uma substância para a gente usar. Vocês nem nascidos eram. Enfim, a reconstituição, o remodelamento dérmico sempre vai tratar o melasma. Isso já tem... É o primeiro laser que está sedimentado. E você resfriar o paciente não tira a efetividade do Fraxel, não tira a efetividade do túlio, e você vai dar mais conforto para o paciente, né? E o túlio, eu não sei se vocês passam anestésico no Bebelês, mas eu tenho muitos pacientes que eu não passo anestésico. Eu acho que isso não passa, o fato de não passar anestésico, de você não aumentar o processo inflamatório, de você não deixar ela mais irritada, essa pele, que você não quer que fique mais inflamada, eu tenho um melhor resultado. E com o Siberian, eu consigo que o paciente faça com certo conforto, tá? Então, a maioria dos pacientes meus fazem, para melasma especificamente, deixando claro, para melasma, eu faço sem anestésico, tá? Eu costumo usar o Fredo e uso também anestésico top. Só se o paciente é um pouco mais tolerável, eu não uso anestésico e nem o Fredo. Tomar cuidado com anestésico e melasma. O paciente tem um componente vascular de melasma muito importante. Quando você vai utilizar outros lasers, que não é o cromóforo água, eventualmente você está utilizando, se você utiliza um fotona que tem um IAG, por exemplo, de pulso longo,
você pode ter mais intercorrência. Só tomar cuidado com isso, com os cromóforos, em relação ao anestésico, tá? Oi, boa noite, Alarcão. Você comentou sobre a associação do Lavian com outras tecnologias. Eu queria saber como é que você faz em relação ao ultrassom microfocado e um fotona 4D, você faz no mesmo dia, qual a sequência? Eu sempre tento associar para o paciente o mesmo dia. Já tem trabalhos publicados, depois eu posso passar os trabalhos, que o Lavian, o laser para abrir os canais, ele tem que ser feito antes do ultraformer. E eu vejo o pessoal fazendo justamente o contrário, né? Então, primeiro você faz o Lavian, primeiro você abre os canais e depois você faz o ultrassom microfocado. No caso do fotona, depende do fotona, né? O dinâmico, No 4D. o 4D. Espectro Dynamics. Na verdade, quando você faz o 4D, você vai ter um ganho, pequeno de fazer o túlio. Eventualmente, eu associo mais o túlio com o ultrassom microfocado no mesmo dia e depois eu faço fotona 4D. Ultrassom microfocado com túlio e fotona 4D, entendeu? Quem tá? Eu não estou enxergando quem é que perguntou, levanta a mão. Então, eu faço o protocolo. Então, você faz o fotona 4D ou 5D, o pessoal fala, aí depois eu faço o Lavian com ultraformer, aí depois fotona e nessa sequência. Obrigada. Ok, mais uma pergunta, a última, por favor. Luísa de Curitiba, parabéns pela apresentação. Uma dúvida, tem essa questão do Lavian ele facilita na extrusão do pigmento transepidérmico e poderia potencialmente aumentar a pigmentação ali temporariamente. Vocês notam isso na prática? Vocês deixam isso bem orientado com o paciente? E como existe algum pulo do gato assim para tentar diferenciar essa piora transitória da extrusão do pigmento com uma possível falha terapêutica no tratamento? Obrigada. Ok, agora sim que é a última pergunta. Adriana Awada. Obrigada, Fabiano. Não, Alan, só queria te dizer que se você tem receio de usar corticoide, eu sou usuária de corticoide depois também, mas existe um produto que chama CBA, que é o canabidiol. É um produto que você pode manipular, é o CBD-like. Legal, estou começando a usar. E é um super calmante, ele é 20% e ele funciona quase igual ao corticoide, dá super certo. Mas a minha legal. pergunta, na verdade, é para a Bárbara, que eu queria saber o seguinte: a sua conduta de fazer o ultraformer com a ponteira de 1,5, a ideia é aquele mesmo protocolo que a gente tenta de rosácea, para melhora dos vasos? Isso porque esse último estudo mostrou que, na verdade, ele vai tentar diminuir a melanina na epiderme e na derme superficial. E aí eu usei depois o Lavian e estamos tendo boas respostas. Eu segui o protocolo do estudo. Ok, obrigado a todos. Tá? Obrigada.